Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 6º ano do Colégio Emaús. Pessoal, nessa aula será a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Lembrando que na aula anterior nós estudamos sobre fusos horários. Vimos quais são os fusos do Brasil, por que se convencionou a divisão em fusos, a organização em fusos, como que chegou à conclusão de 24 fusos, quanto que vale cada hora em relação a graus, as faixas de fusos, e entendemos também um pouco sobre o horário de verão. Nessa aula será a correção de todas as atividades do capítulo para a gente fechar o capítulo. Página 84. Observe a imagem abaixo. Ela mostra uma experiência que você pode fazer em casa ou mesmo na sala de aula. Para isso, você precisará de um globo terrestre e uma lanterna. A lanterna representará o Sol e o globo a Terra. Ilumine uma face do globo com a lanterna. Gire lentamente o globo, simulando o movimento de rotação, de oeste para leste. O que a representação indica quando a lanterna ilumina uma face do globo? Observem, apenas uma face do globo está iluminada e gradativamente, à medida que a gente vai girando o globo de oeste para leste, a outra parte vai sendo iluminada. Isso representa o quê? Que a parte iluminada corresponde ao dia e a parte que não está iluminada corresponde à noite. Letra B. Com base na observação da representação ao lado, é possível afirmar que é dia no Brasil e no México? Justifique sua resposta. Sim, observem, a América do Sul está toda iluminada e o México também está todo iluminado. Então, logo é dia no Brasil e no México. Página 86. A distância em graus entre Brasília e Roma é de 75 graus. Nós fizemos essa questão na aula anterior. Se em Brasília são 14 horas, que horas são em Roma? Lembre-se de que Roma está a leste de Brasília. Então, já que Roma está a leste de Brasília e a diferença são 75 graus correspondem a 5 horas. Cada faixa de fuso horário corresponde a 1 hora, que corresponde a 15 graus. Então, 15 graus corresponde a 1 hora, 75 graus vão corresponder a 5 horas. Como que eu sei? Pega 75 e divide por 15. Então, se em Brasília são 14 horas, nós vamos somar 14 mais 5. Por que somar? Porque Roma está a leste de Brasília. Para a gente calcular o fuso horário, a leste a gente soma as horas, a oeste a gente diminui. Então, 14 mais 5, 19. Então, em Roma será 19 horas. Se uma pessoa viajar do Japão para os Estados Unidos, pegando um voo que atravesse o Oceano Pacífico, ela perderá ou ganhará um dia? Explique. Lembre-se da linha internacional de mudança de data, da LID. Observem, a pessoa vai estar passando exatamente atravessando a LID. Então, a pessoa ela vai viajar do Japão para os Estados Unidos. Ela vai ganhar ou perder um dia? Vamos entender. A pessoa, em tese, gente, isto é, apenas pelo horário oficial, porque foi convencionado, uma convenção, ela vai ganhar um dia, pois ao se deslocar do Japão para os Estados Unidos, o viajante notará que este país está no dia anterior em relação ao Japão. Lembrem-se, o Japão, ele recebe iluminação primeiro. Então, no Japão, ele vai sendo iluminado gradativamente, Essa região, o hemisfério leste, é a região, a primeira a receber luz solar. Então, essa região, ela está adiantada em relação ao oeste. Página 88.
Explique com suas palavras o que significa adiantar e atrasar o relógio. Por que está pedindo para eu explicar, gente? Tem um texto na página 88 falando sobre os moradores de duas cidades diferentes, de Carneirinho, em Minas Gerais, e de Paranaíba, no Mato Grosso do Sul. Observem a divisa aqui, os limites entre esses dois municípios. Eles são separados apenas por uma ponte. Então, as pessoas, apesar de já estarem acostumadas com a diferença de horário, né, diferença de uma hora de Mato Grosso do Sul em relação a Minas Gerais, elas ainda fazem confusão. Tem pessoas que ainda fazem confusão em relação a essa diferença de horário. Por exemplo, a gente pode ler aqui neste último parágrafo como que essa diferença de horário também influencia na vida das pessoas. Há quem se sinta privilegiado. Igor Rogério de Souza trabalha 8 horas por dia, mas tem tempo até de descansar em casa antes de ir para a faculdade. Ele estuda em Paranaíba, Mato Grosso do Sul, e apesar de a viagem demorar uma hora, ainda chega adiantado. Eu saí de casa às 18h30 e agora são 18h30. Por que que isso acontece? Minas Gerais, Carneirinho, está adiantado em relação a Paranaíba. Paranaíba está atrasado uma hora em relação a Carneirinho. Então, está pedindo para explicar com suas palavras o que significa adiantar e atrasar o relógio. As expressões adiantar e atrasar o relógio referem-se à adaptação de horário em razão da diferença de fuso horário entre as duas localidades. No caso do texto, Carneirinho e Paranaíba. O texto fala da confusão causada pela diferença de fusos horários entre cidades de dois estados diferentes. Você acha que essa confusão poderia acontecer em cidades dentro de um mesmo estado do Brasil? Justifique. Poderia. Qual estado? Estado do Amazonas. Lembra que o estado do Amazonas, sua maior parte está no fuso -4 em relação ao meridiano de Greenwich e um pequeno pedaço do estado pertence ao fuso -5? A confusão pode ocorrer no estado do Amazonas, local que possui dois fusos horários, -5 horas e -4 horas, em relação ao meridiano de Greenwich. 3. Observe novamente o mapa da página 87 e indique ao menos outros dois estados cujas cidades de divisa poderiam apresentar a mesma situação descrita no texto. São várias cidades. Essa situação pode ocorrer entre os estados de Tocantins e Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso, Pará e Amazonas, e Rondônia e Acre. Página 90. Com base no que você estudou, responda. Se em Fernando de Noronha são 2 horas, que horas são no Mato Grosso? Vamos fazer a análise com o mapa, né, gente? Fernando de Noronha é um arquipélago que está no fuso -2 em relação ao meridiano de Greenwich. Mato Grosso está no fuso -4 em relação ao meridiano de Greenwich. Se em Fernando de Noronha são 2 horas, que hora será em Mato Grosso? Lembrem-se, sempre para oeste a gente vai diminuir as horas. Então, nós temos 2 horas. Então, nós vamos diminuir 2 horas menos 2, vai dar 0 horas. Ou seja, em Mato Grosso será meia-noite ou 0 horas. Ou 0 hora, né? Letra B. Se no Acre são 20 horas, que horas são no Distrito Federal? No Acre está no fuso -5. O Distrito Federal está a leste em relação ao Acre. Então, do Acre para o Distrito Federal, nós vamos somar as horas. Então, do Acre para o Distrito Federal, nós vamos ter 2 fusos. Então, se no Acre são 20 horas, no Distrito Federal serão 22 horas. No inverno, se em Mato Grosso são 14 horas,
Que horas são no Acre? Mato Grosso são 14 horas. Que horas serão no Acre? O Acre ele está a oeste em relação ao Mato Grosso. A oeste a gente diminui. Vai ter diferença de um fuso, de uma hora. Então, são 13 horas. Será 13 horas no estado do Acre. Essa conta aqui, gente, essa conta básica de como calcular o fuso, precisam aprender, porque é a conta básica. Sempre a leste as horas aumentam e sempre a oeste as horas diminuem, porque a leste está adiantado em relação a oeste. Cada faixa de fuso horário corresponde a uma hora, que corresponde a 15 graus. Então, se eu tenho uma distância entre duas localidades de 90 graus, essas duas localidades elas vão ter uma diferença de 6 horas. Essa conta de graus também precisa entender. Cada faixa de fuso corresponde a uma hora. Uma hora corresponde a 15 graus. Por que 15 graus? 360 graus, a circunferência da Terra, dividido por 24. 6. Mencione 2 estados no Brasil que apresentam o mesmo horário somente no período do horário de verão. Por que essa situação ocorre nesse período do ano? No horário de verão, o que a gente faz? A gente adianta o relógio uma hora, não é isso? O horário de verão ele acontece na região centro-oeste do país, quando acontecia, né? Na região centro-oeste, na região sudeste e na região sul. Estados da região nordeste e da região norte não praticavam o horário de verão. Então, por exemplo, Mato Grosso do Sul, se eu adianto o relógio em uma hora, o horário de Mato Grosso vai ficar o mesmo que o horário dos estados do Norte e do Nordeste. Qualquer estado das regiões Norte e Nordeste cujo fuso horário se alinhe ao seu horário de Brasília, mas não adotam o horário de verão, Pará, Amapá, Maranhão, Tocantins, Piauí, Sergipe, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. E os estados de Mato Grosso do Sul ou de Mato Grosso ou de Mato Grosso do Sul. Estes 2 estados, na maior parte do ano, apresentam uma hora a menos em relação aos estados do Norte e Nordeste acima. Porém, durante o horário de verão, as horas nestes estados se igualam às dos estados das regiões Norte e Nordeste citados, porque esses estados, quando tinha o horário de verão, eles adiantavam seu relógio em uma hora. Eles estão atrasados uma hora em relação aos estados da região Norte, alguns estados da região Norte e da região Nordeste. No horário de verão, quando eles adiantam o relógio uma hora, o horário vai ficar o mesmo. Página 94. No local onde você vive, as estações do ano são bem definidas? Aqui no Brasil, gente, as estações vão ser bem definidas apenas no sul, região na região subtropical, que é considerada a zona temperada. Nas demais regiões, principalmente na região central, na região sudeste, essas estações, elas não são bem definidas. A gente consegue perceber claramente as diferenças de 2 estações, que é o inverno, que costuma ter temperaturas mais baixas e ser seco, né, sem chuva, e o verão, com temperaturas mais altas e chuvoso. Em que época do ano ocorrem o verão e o inverno no Brasil? Explique por que essas estações do ano ocorrem nesses períodos. Por se localizar no hemisfério sul, a gente não pode esquecer, o verão no Brasil ele ocorre de 21 de dezembro a 20 de março, e o inverno de 21 de junho a 22 de setembro. O verão é o período no qual o Sol emite mais luz sobre o hemisfério sul, enquanto no inverno o hemisfério sul recebe menos luz em relação ao hemisfério norte. Página 95. Qual foi a importância da educação na vida de Maria Mitchell? Maria Mitchell, gente, ela foi uma cientista extremamente importante.
Vamos pegar aqui o texto para a gente ler uns trechos dele. Uma pioneira da ciência. Ela foi uma das mais famosas astrônomas e ficou conhecida por ter sido a primeira astrônoma profissional dos Estados Unidos. Ela também foi uma grande defensora dos direitos das mulheres e lutou contra a escravidão durante toda a sua vida. Para a gente entender melhor, vamos ler só este último parágrafo aqui. Em 1873, ajudou a fundar a Associação Americana para o Avanço da Mulher, que reunia mulheres para discutir o avanço feminino nas diversas profissões. Exigiu que seu salário como professora fosse o mesmo que os homens recebiam e conseguiu. Continuou sua batalha contra a escravidão e o preconceito racial, chegando a parar de usar roupas de algodão que era colhido por escravos. Mitchell deu aula até os 70 anos, quando se aposentou, falecendo um ano depois. Então, Mitchell é um exemplo de mulher em relação às suas conquistas, né? É um exemplo de perseverança e de luta para fazer valer os seus direitos, para não sofrer discriminação, inclusive por conta do seu gênero. Número 1. Qual foi a importância da educação na vida de Maria Mitchell? O acesso à educação e ao conhecimento pode influenciar o comportamento das pessoas e do seu desenvolvimento, levando a atitudes cidadãs. Então, Maria Mitchell, através do seu conhecimento, do estudo, ela pôde se posicionar e conseguiu, através de lutas, né, ter reconhecido muitos direitos. No trecho, exigiu que seu salário como professora fosse o mesmo que os homens recebiam e conseguiu. É possível perceber que na época em que Maria Mitchell dava aulas, homens e mulheres recebiam salários diferentes pela realização do mesmo trabalho. Com base nessa constatação, responda: é justo que homens e mulheres ganhem salários diferentes para realizar o mesmo trabalho? Com certeza não, né, gente? Com certeza não pode haver essa distinção de gênero. Se estão desenvolvendo o mesmo trabalho no mesmo período, e principalmente em uma mesma empresa, em um mesmo ambiente, o salário ele tem que ser equivalente, tem que ser o mesmo salário, tanto para um homem quanto para a mulher. No artigo 461 da Lei 13.467, sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor, prestada ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Número 2. O texto narra uma situação vivida por uma mulher nos Estados Unidos. Você acha que atualmente essa situação pode ocorrer também no Brasil? Está pedindo para vocês fazerem uma pesquisa, mas com certeza isso ainda acontece no Brasil, infelizmente, viu, gente? Ainda há muita distinção de gênero nos cargos que são ocupados no Brasil, inclusive nos cargos de direção, cargos de executivo, onde a remuneração é melhor, existe ainda uma menor participação feminina. Atualmente, muitas empresas preferem, inclusive, contratar mão de obra feminina para pagar um salário mais baixo. 3. Em livros, jornais, revistas e sites, pesquise mulheres que realizaram descobertas relevantes para alguma área da ciência. Em data combinada com o professor, apresente a turma. No caso aqui, a gente não vai conseguir apresentar, mas eu trouxe para vocês várias mulheres que se destacaram, né? Que fizeram descobertas relevantes nas áreas da ciência. Vou deixar um tempinho para vocês lerem, conhecer essas mulheres. Depois vocês podem pesquisar também sobre estas mulheres, tá? Página 96.
Liste e explique os argumentos favoráveis e os argumentos contrários à adoção do horário de verão no Brasil. Para a gente fazer essas questões, tem dois textos que precisam ser lidos. Esses dois textos, gente, ele está tratando sobre o que é favorável, né, em relação ao horário de verão, e o outro está tratando do desconforto, né, que algumas pessoas vão sentir em relação ao horário de verão. O horário de verão vigora no Brasil desde 1985. Ele foi adotado inicialmente em 1931, abrangendo todo o território, mas não teve continuidade. Em 2019, como nós já falamos, né, no ano passado, o presidente do Brasil ele decretou a extinção do horário de verão. Vamos para as nossas perguntas. Liste e explique os argumentos favoráveis e os argumentos contrários à adoção do horário de verão no Brasil. Argumentos favoráveis. O horário propicia uma economia para o país, segurança que a redução no consumo de energia traz a manutenção adequada do fornecimento de energia elétrica. Por fim, com o horário de verão, menos energia é gerada por termoelétrica, o que colabora para a preservação ambiental. Argumentos contrários ao horário de verão. Esse horário provoca uma desregulação no relógio biológico, o que pode resultar em acidentes de trânsito e de trabalho, alterações gastrointestinais e alterações de humor, que podem resultar em conflitos e piora da qualidade de vida. Letra B. No início de 2017, o governo federal sinalizou que faria um plebiscito para que a população afetada e os habitantes das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste decidisse se o horário de verão iria continuar a ser adotado no país. Essa consulta popular nunca aconteceu. Se esse plebiscito ocorresse e você votasse, qual seria o seu posicionamento? O não, contrário ao horário de verão, ou o sim, a favor? Justifique. Essa é uma resposta pessoal. O que vocês têm que analisar são os pontos positivos e os pontos negativos e como que vai interferir na vida de vocês. Finalizamos a correção. Até a próxima aula. Bons estudos para vocês e lembrem-se, juntos no caminho certo.